Na obra Quem é o Povo, o jurista Friedrich Miller busca explicar não quem é o povo, mas tentar entender do que nós falamos quando falamos de povo, quais são os empregos que nós damos a essa palavra quando a utilizamos. Ele centra o debate na seguinte premissa: o que é a questão fundamental na democracia? E chega à seguinte conclusão: é o povo. Dizemos que todo o poder emana do povo. Mas de que povo nós estamos falando? Quem é o povo? Então ele vem e elenca 4 formas de utilizar a palavra povo, que são as formas mais comuns quando nós nos referimos a ela. E então ele introduz maneiras diferentes de nós entendermos quem que é um povo dentro de um Estado democrático de direito. O caso que eu escolhi para analisar uma fissura em um desses conceitos de povo acontece aqui no estado do Brasil. É o caso da região da Isidora, que inclusive acontece na cidade de Belo Horizonte, onde eu resido. Bem, eu acredito que seja talvez mais simples da gente enxergar essas fissuras quando nós estamos falando a respeito de etnia e nacionalidade, talvez porque nós tenhamos mais contato e sejamos mais habituados a utilizar o sentido de povo no sentido de povo ativo, enquanto povo detentor de uma certa nacionalidade e que tem seus direitos eleitorais garantidos, mas que é muito incompleto para a gente definir todo o contingente populacional de uma determinada região em relação não só à ocupação territorial, mas também ao grau de direitos civis, humanos e de legitimidade que eles dão ao poder do Estado. Quando nós olhamos então a relação de 2 estados diferentes e de 2 nacionalidades diferentes, talvez a gente tenha uma situação um pouco mais preto no branco. Eu escolhi essa situação justamente porque ela nos mostra que muitas vezes esse sentido de povo e essa fissura não se apresenta de uma forma tão clara, mas com uma grande zona cinzenta, inclusive adentrando mais do que uma categoria estipulada pelo Friedrich Miller. A região da Isidora é composta por 3 ocupações: a ocupação Rosa Leão, a ocupação Vitória e a ocupação Esperança. As 3 foram construídas mais ou menos ao mesmo tempo, a partir de junho de 2013, quando algumas mulheres tomaram a frente e começaram a povoar aquela região. A zona em questão fica no norte de Belo Horizonte e ocupa um território muito grande, de aproximadamente 2 milhões de metros quadrados, ocupando aí um território de 1,3 mil campos de futebol. De junho de 2013 até dados que foram coletados em 2015, estima-se que moravam naquela região da Isidora um total de 30 mil habitantes em cerca de 8 mil casas. O que acontece é que no Brasil de 2003 a 2013, apesar da renda média, principalmente a renda da população mais pobre, ter aumentado consideravelmente, os preços de terra e de imóveis aumentaram muito mais. Isso fez com que as imobiliárias tivessem um boom durante essa década, mas também com que muitas pessoas ficassem desprovidas de uma habitação digna e principalmente regularizada. Então, em junho de 2013, quando esses grupos de mulheres começam a ir até a região onde hoje é a Isidora e a ocupá-la, iniciou um processo de reintegração de posse por quem era judicialmente dono daquele território, que era o pessoal da Granja Werneck. Esse grupo falou que naquele mesmo ano tinha fechado um contrato para construir habitações suficientes para 40 mil habitantes, que eles diziam que era muito mais do que tinha naquela área, naquele momento. E isso desencadeou uma briga judicial que durou alguns anos, inclusive fazendo com que a questão da Isidora fosse um dos 7 maiores conflitos de terra de todo o mundo, de acordo com a ONU. Acontece que no momento em que foi ocupada, aquele espaço ele não cumpria qualquer função social. Então existe um respaldo da lei para que o pessoal das ocupações tivesse seus direitos garantidos de ter as suas moradias regularizadas de maneira devida. No entanto, não foi o que aconteceu. Até 2015, eles viviam com medo constante de serem despejados ali e tiveram noites em que dormiram sem saber se poderiam acordar naquele mesmo território. O ponto mais crítico foi quando, nesse mesmo ano, a Justiça Mineira determinou que todos deveriam sair e ser despejados daquela área. No entanto, o STJ interviu e fez com que as pessoas pudessem continuar morando ali de forma justa. A partir de então, outras medidas se seguiram para tentar estabilizar mais ou menos a região. O governo do estado, logo em seguida, apresentou uma proposta para que algumas das moradias fossem regularizadas, mas a concessão seria que outras teriam que ser despejadas no ato. Esse acordo não foi aceito, as pessoas continuaram lá. E após a eleição do Alexandre Calil para a Prefeitura de Belo Horizonte,
houve um avanço muito grande, em que quase a totalidade de 2 dessas vilas, das 3, foram regularizadas e o processo de urbanização de fato começou naquela região. Entretanto, ainda hoje, mais de 2.000 famílias ainda vivem em condição irregular, especialmente na ocupação Rosa Leão. Em troca, o que o Estado mineiro fez foi dar à Granja Werneck um grande território na região de Sabará para compensar a perda que eles tinham tido com a retirada da posse da região que hoje é a Isidora. A própria existência da Isidora conta pra gente uma história de resistência frente ao Estado e também apesar dele. Porque enquanto o Estado deveria assegurar a essas pessoas o direito por uma moradia digna, especialmente em um lote que não cumpria qualquer função social, não foi o Estado sequer responsável pelas principais melhorias que aconteceram lá. Tudo é fruto de uma grande organização popular. Segunda-feira, toda segunda, às 19 horas, faça chuva ou faça sol, estão lá Charlene, Edna e todas as mulheres à frente dessas 4 ocupações. Além disso, a questão jurídica ela é toda gerenciada por um coletivo popular. E ainda nesse sentido, todos os principais avanços de urbanização que já aconteceram naquela zona até agora são frutos também da organização e da autodeterminação popular da Isidora. Para abrir as ruas, por exemplo, eles estavam pagando tratores numa diária de R$100 por dia. A falta de saneamento básico faz com que as pessoas tenham que cavar fossas 3 metros adentro do solo e cada morador é responsável pela sua própria vala. As famílias também queimam lixo no quintal porque não existe coleta. Sequer existia rua antes deles chegarem, ruas que eles inclusive batizaram por si mesmos. A energia elétrica, por exemplo, chega por ligações irregulares, os chamados gatos, tirados de outros bairros da cidade e redistribuídas de maneira igual para todas as casas da região. No entanto, essa igualdade ela não é tão igual assim, porque em determinados pontos da ocupação a energia não chega da mesma forma, ela não consegue suprir a necessidade das pessoas que moram naquelas casas, e isso gera muitos problemas para todo mundo que está ali. E de acordo com quem vive mesmo na Isidora, os principais problemas têm a ver com os serviços que deveriam ser prestados pelo Estado, como por exemplo saúde e educação. Não existe qualquer serviço de saúde, qualquer posto, qualquer hospital construído ali para aquela população, assim como também não existe escola. As escolas mais próximas ficam a quilômetros de distância e mesmo assim a matrícula ela é quase impossível, porque eles não conseguem obter certificado de residência. Além disso, tem grupos internos que tentam se beneficiar da própria especulação imobiliária dos próprios companheiros, mais uma vez mostrando que a atuação do Estado para o controle dessas questões econômicas não se dá de maneira satisfatória e deixa essas pessoas completamente abandonadas. A leitura em relação que eu faço dessa situação em relação à obra do Friedrich Miller é que ela se enquadra em mais do que uma das categorias em que nós usamos o conceito de povo. Quando nós falamos de povo ativo, que é o povo meramente com direitos eleitorais, quase todos do Isidora de fato são povo ativo. No entanto, eles não são povo como instância global de atribuição de legitimidade, justamente porque as ações do Estado não são legítimas naquela região. E a própria resistência do povo é um marco disso, de como que esse povo entende que a ação do Estado ali não é legítima, não acontece em nome deles. Da mesma forma, também é resgatado um certo conceito de povo enquanto um ícone, de que todos são cidadãos belo-horizontinos e de que todos têm os mesmos interesses, os mesmos objetivos, mas claramente não somos todos sujeitos às mesmas condições e, portanto, essas diversidades vão continuar existindo e elas precisam ser levadas em conta para que os problemas que o Estado tem que lidar sejam de fato encarados como precisam ser. Isso confere uma falta do Estado também quando nós entendemos o povo como destinatário de ações civilizatórias, porque nesse caso os direitos civis e eleitorais também são tão importantes quanto os direitos humanos que deveriam abarcar essa população e que não chegam lá. Então esse povo não recebe as condições mínimas garantidas pelo nosso Estado democrático, como saúde, como educação. E acaba falhando não só no âmbito jurídico, por não regularizar a moradia dessas pessoas, que também é um direito garantido pela Constituição, mas falha também no que tange aos direitos humanos. Então, esse povo, ele serve enquanto povo ativo para justificar a legitimidade das ações do Estado, mas ele mesmo não é contemplado por essas ações. Ao mesmo tempo em que a identidade geral também inclui essas pessoas,
a distribuição de fato dos direitos civis e humanos em toda a cidade não se dá de maneira igualitária. São pessoas que vivem na cidade e que têm um vínculo jurídico com o Estado, mas não têm seus direitos civis respeitados, não têm os direitos humanos garantidos, não têm quaisquer traços de cidadania garantidos a eles. Isso nos mostra que as conclusões tiradas pelo Miller de que povo é um conceito puramente seletivo, quando ele interessa a quem de fato o Estado vai servir, é muito verdade e pode ser observado na prática quando nós olhamos para a situação de grupos sociais como o pessoal da ocupação da Isidora. O povo de Belo Horizonte não é unitário. O povo de Belo Horizonte não tem acesso às mesmas coisas e não tem os mesmos direitos. Quando se fala, então, que todo o poder emana do povo, será que nós estamos incluindo esse povo, o povo do Isidora? O Estado, então, tem o seu grau de legitimidade posto à prova quando ele não consegue cumprir com a sua função para todos os sentidos da palavra povo.